Bom dia, graça e paz a todos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Para todos nós que estamos aqui louvando e adorando o nome desse Deus glorioso. Nessa manhã, começando mais um dia, e graças a Deus que a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele fala de uma vida espiritual produtiva. Quando a gente fala de vida espiritual produtiva, ela tem N aspectos, né? Você tem tua vida na família, primeiramente Deus. Depois tu tens a tua família, tens teus amigos, tens familiares, teu relacionamento, ok? E a igreja? A igreja não pode substituir tua família. A igreja não pode substituir Deus. Então, a vida espiritual produtiva é você saber vivenciar o evangelho primeiro dentro da tua casa, cônjuge, filhos, sabe? Porque quando você fortalece a família forte, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Por que isso? Porque senão nós temos muitas pessoas que os filhos, quando crescem, não querem entrar em igrejas, não querem se converter a Jesus. Muitos estão assim, não todos, né? Mas uma boa parte nesse sentido, né? Então nós temos que saber que uma vida espiritual produtiva começa no lar, na casa. A primeira instituição que Deus criou foi a família, tá bom? Então, quando nós olhamos para a carta de Pedro, nós entendemos que os destinatários para quem Pedro escreveu a segunda carta são os mesmos da sua primeira carta, que são os cristãos dispersos ali na região da Ásia Menor. O propósito da segunda epístola de Pedro, ela foi um pouco diferente da primeira. A primeira foi destinada a animar. Os cristãos eram o mesmo. A primeira foi destinada a animar e fortalecer os cristãos que estavam sob as perseguições e provações. A segunda carta, que é essa que nós lemos aqui, tinha como objetivo preveni-los contra falsos mestres e suas doutrinas corrompidas. Enquanto na primeira carta de Pedro ele alerta a igreja dos perigos de fora, dos perseguidores, na segunda carta ele alerta a igreja do perigo de dentro, dos falsos mestres. Ok? Então, vamos entender como proceder para ter uma vida espiritual frutífera, produtiva. Então, existe aqui três aspectos interessantes. Primeiro aspecto, né? Quando nós lemos o versículo 3 aqui, que diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Aqui nós temos o chamado para uma vida de santidade, vida espiritual, vida de santidade frutífera. Por isso que eu falei, olha, como está a tua casa? A educação dos teus filhos, relacionamento com o cônjuge e com a sogra, cunhado, irmãos, como é que estão? Você vê que quando Jesus comissionou os discípulos, ele falou assim: ficar em Jerusalém, onde vocês vão ser revestidos do poder. E depois saiu para Samaria e até os confins da terra. Ficar em Jerusalém. Como está a tua Jerusalém hoje? Né? Então a vida espiritual produtiva começa na nossa casa, produzindo frutos nos nossos filhos. O fruto não é para árvore, o fruto é para aqueles que estão à volta.
Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo versículo 9, nos informa ali que fomos chamados conforme a determinação e graça de Deus, não por nossas obras, porque nós somos falhos. Por nós mesmos, nós não temos condições de nos salvar, nem levar ninguém à salvação. Mas Cristo, com sua infinita misericórdia e através da palavra de Deus, nossa vida, para muitas pessoas nós somos a Bíblia aberta. Entenderam? Então, Deus nos doa todas as coisas e circunstâncias para nos conduzir a uma vida de santidade. Então, versículo 3, aqui na parte B, que diz assim, ó, deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Deu tudo. Então, Deus nos doa todas as coisas e circunstâncias para nos conduzir a uma vida de santidade e de piedade. Então, Pedro está falando aqui da trajetória cristã, da nossa conversão. Quem se converte não pode achar que já tem tudo o que Deus pode oferecer, esquecendo-se de que a busca ela é contínua, diariamente. Eu vou à igreja. Não é só isso. Você tem uma vida, uma conduta, um caráter. Você precisa buscar o caráter de Cristo, o caráter cristão. Porque senão, a tua vida, você não consegue alcançar seu objetivo, que é a salvação, a vida eterna. E outra coisa, a Bíblia, além da vida eterna, a Bíblia diz assim, se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Existe uma promessa de Deus também em cima disso aí, que é a tua vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos um exemplo de prosperidade, de relacionamento com o próximo, de amor para com Deus. Nós temos um exemplo para mostrar para as pessoas, para testemunhar daquilo que Cristo tem na tua vida. A vida espiritual, ela é frutífera. Aliás, a vida espiritual frutífera é garantida por meio de promessas preciosas. No versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participando da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Então essas promessas são preciosas porque são uma realidade presente e futura. São oferecidas para nos animar, nos ensinando como estar preparados para quando da volta de Jesus. Jesus está voltando para a sua igreja. Como é que você está preparado para isso? Você tem buscado diariamente a Deus antes de iniciar qualquer atividade do teu dia? Agradecer a Deus pela noite de sono? Você tem convidado Deus para os teus negócios? Para Ele te abençoar? Portas que se fecharem devidamente se abrem quando Deus está à frente. Então essas promessas são preciosas porque são realidade presente e futuro. Elas são oferecidas para nos animar. E através dessas promessas, Deus nos convida a sermos coparticipantes da sua natureza, para escaparmos da corrupção moral. A corrupção moral, pessoal, não é só sexo. Quando você engana, quer levar vantagem sobre alguém, quando você engana, sabe? Quando você mente, quando você levanta falso testemunho, tudo isso aí é corrupção moral. É quando você quer levar vantagem sobre o próximo em todas as áreas. Isso é corrupção moral. Então, a sua promessa, a promessa de Deus é certa se nós nos comprometemos em segui-lo. Como é que nós seguimos a Deus? De acordo com a sua palavra. Nós podemos fazer tudo o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Então Pedro está nos exortando a fazermos a nossa parte no que diz respeito ao crescimento individual nosso, espiritual. Às vezes a gente acha que não é nada, mas uma mensagem de bom dia para alguém,
Você está preparando o dia daquela pessoa. Uma simples mensagem de bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Aqui, né? Tenha um dia alegre, abençoado e próspero. Quando você determina, manda para alguém, tenha um dia alegre, abençoado e próspero, você está profetizando sobre aquela vida. A alegria, a prosperidade e as bênçãos de Deus. Você está ministrando sobre aquela vida. Né? Então, a promessa ela é certa se nós nos comprometemos em segui-lo. Pedro está exortando a fazermos a nossa parte no que diz respeito ao crescimento espiritual. Sabe por quê? Porque depois de tudo que Deus tem feito, não podemos cruzar os braços, ficar parado no meio da estrada. Sabe? Porque quando nós ficamos parados, não falamos nada, não mandamos uma mensagem de bom dia, não dizemos, não abraçamos a nossa esposa de manhã cedo, eu te amo, bom dia, sabe? Isso nós ficamos parados no meio da estrada. E nesse caso, o resultado seria o quê? Visão curta ou mesmo a cegueira espiritual. O esquecimento das primeiras experiências com Deus e o tropeço que nos leva à queda. Então, muitos ainda estão espiritualmente cegos. Então, para evitar a cegueira espiritual, aqui do versículo 5 ao 8, nos diz que nós devemos cumprir os passos para que a nossa fé possa desenvolver e frutificar. Tem muitas pessoas que não oram o dia todo. Tem pessoas que não leem a Bíblia nem durante a semana. E muitos vão para a igreja, não levam a Bíblia. E quando lê, só lê na igreja. Não lê mais a Bíblia em casa, não fala com Deus e só busca Deus quando está precisando de alguma coisa. Nós precisamos buscar mais ainda Deus para agradecer. Porque a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Isaías 45, versículo 2 e 3 diz assim, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e despedaçarei as trancas de bronze, as trancas de ferro e as portas de bronze. Revelarei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Você tem que ir andando, Deus na tua frente. Você tem que estar caminhando com Deus, só que Deus à tua frente. Eu irei adiante de ti. Você está indo com Deus e Ele na tua frente. Mas quando nós deixamos de ler a Bíblia, orar, deixamos de buscar a Deus nos nossos negócios, na nossa família, sabe? Aí as coisas ficam estranhas. Então, a partir do versículo 5 aqui, Pedro apresenta uma lista de qualidades ou capacidades que devemos alcançar. Então, diz assim, ó, vós também pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude é a ciência, que é o conhecimento, né? E ao conhecimento, a temperança. E a temperança, a paciência a piedade, a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis com conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos que buscar. Ler a Bíblia. Oh, glória a Deus. Falar com o Papai do Céu é a melhor coisa que tem. Falar com Deus. Entrar no teu quarto, fecha as portas em silêncio, porque o Pai te ouve em silêncio. Está ali buscando ao Senhor. Sabe? Quando a gente fala em perseverança, é seguir a Cristo mesmo nas situações difíceis. Quando fala em piedade, é ser